Fala pessoal, coeficiente de Gini é uma medida muito interessante quando a gente fala de termos econômicos e a gente pode determinar esse coeficiente de Gini utilizando uma simples ferramenta matemática que é a área de círculo ou partes desse círculo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você tem um círculo de raio R, você pode calcular a área completa desse círculo como πr ao quadrado. Só que quando você seleciona uma parte, uma fração desse círculo, tomando como referência o centro desse círculo, você forma essa região aqui, que a gente chama de setor circular. E como é que a gente calcula essa área de setor? Bem, se o setor de ângulo alfa é uma fração do total dos 360 graus do círculo, você pode calcular a área de um setor circular fazendo alfa sobre 360 graus, sendo ele uma parcela, uma parte, uma fração do total de πr ao quadrado. Então, o setor circular você calcula a partir dessa relação. E o que é o segmento circular? A partir de um setor, desse mesmo setor de ângulo alfa, você toma esses dois pontos do círculo e os une. E você tem essa parte aqui de fora em vermelho que a gente chama de segmento circular. Como é que você calcula a área do segmento circular? Você deve dividir para encontrar esse segmento, você deve dividir o setor circular que você acabou de marcar, fazendo então a área do setor, e você deve subtrair a área de um triângulo. Então, para resolver a área de um segmento circular, você, além de calcular a área do setor, que é o todo, você deve saber também utilizar as possíveis formas de calcular a área de triângulo para calcular essa área, subtrair e você ficar então só com esse pedaço de fora. Muito bem, vamos agora entender como o coeficiente de Gini utiliza esses conhecimentos. Toda medida de desigualdade é uma forma de agregar diferenças de renda entre toda a população em um indicador escalar. Um dos índices de desigualdade mais utilizado é o coeficiente de Gini. Sua construção é baseada numa curva denominada curva de Lorenz, a qual é obtida a partir da ordenação das pessoas segundo seu nível de renda. As pessoas são dispostas de forma crescente com suas rendas. A figura abaixo ilustra uma curva de Lorenz relacionando a fração da renda acumulada com a fração da população. O coeficiente de Gini é definido como o dobro da área da região alfa limitada pela curva de Lorenz, a que forma um arco da figura, e a diagonal φ igual a P do quadrado de vértices 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Considerando que a curva de Lorenz na figura acima é o arco de círculo com centro no ponto 0, 1 e que une os pontos 0, 0 e 1, 1, pode-se dizer que o coeficiente de Gini é igual a. Muito bem, representando de forma simplificada a nossa curva de Lorenz, você percebe que há um setor circular de raio 1, porque, de acordo com as suas coordenadas, você consegue identificar que essa distância vertical e horizontal valem 1 cada uma, e você quer justamente calcular essa área alfa, que seria a área de um segmento circular. Como você calcula a área alfa? Você vai calcular a área do setor, que vai ser πr ao quadrado vezes alfa sobre 360, como a gente falou aqui. Só que como o ângulo do setor é de 90 graus, 90 sobre 360 seria o equivalente a 1/4. Então você vai fazer basicamente o quê? 1/4 da área do círculo. E você vai subtrair a área desse triângulo. E como esse triângulo é um triângulo retângulo, você pode fazer base vezes altura sobre 2. Então, se o raio desse setor vale 1, então vai ficar π sobre 4 menos 1 meio. Então, o coeficiente de Gini seria o dobro dessa área, ficando, então, 2 vezes π sobre 4 menos 1 meio. E, então, o resultado do coeficiente de Gini será igual a π sobre 2 menos 1, fazendo a distributiva dessa multiplicação.
Então, o nosso gabarito será a letra E, π sobre 2 menos 1. É isso aí, galera. Bons estudos.